Exercício 2. Analisando e interpretando o artigo de opinião, que é um gênero textual argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. Para analisarmos um texto, é importante considerar alguns fatores linguísticos e extralinguísticos que contribuem para a compreensão dos efeitos de sentido e das funções sociocomunicativas, como todo texto é produzido por um sujeito sobre certo tema em determinado tempo e lugar. Sempre há uma intenção comunicativa expressa, explícita ou implicitamente no texto de um sujeito ou de uma equipe, de um grupo. A linguagem utilizada e o objetivo do texto constituem elementos essenciais na identificação da intenção comunicativa. Além disso, devem ser observadas as condições de produção, quem escreveu, o que escreveu, como escreveu, por que escreveu, quando e onde escreveu. Nos textos jornalísticos, como é o caso, a abordagem de temas e assuntos atuais também são elementos importantes. Com base nos conhecimentos adquiridos e levando em consideração o texto lido, responda: qual é o assunto abordado no gênero artigo de opinião estudado no texto 1, esse que nós acabamos de ler e conversar a respeito deles, né? Título do texto 1: o uso excessivo das redes sociais pode levar a uma realidade ficcional. Então, eu vou colocar da seguinte forma: o uso excessivo das redes sociais ou o uso das redes sociais em excesso pode prejudicar a saúde mental dos seus usuários, tá? Justamente porque pode levar a uma realidade ficcional, as pessoas ficarem idealizando coisas que estão fora da realidade da vida delas, tá? Letra B. Qual é o objetivo do texto? Então, o objetivo do texto é apresentar o posicionamento crítico do autor sobre o assunto abordado. Vocês devem ter percebido, né, que há uma crítica nesse texto, justamente porque mostrando, né, os prejuízos que o uso excessivo das redes sociais pode causar. Então, né, inclusive no decorrer do texto, a autora apresenta esses problemas, esses prejuízos e propõe, inclusive apresenta argumentos interessantes. Olha, 85% de todas as fotografias que são postadas são editadas. É um número muito alto, ou seja, a pessoa não está contente com a realidade que ela precisa editar a foto, seja com as suas características pessoais, seja com o lugar onde mora, seja com as coisas que ela realiza no seu dia a dia. Então, né, isso é um problema, tá? Porque as pessoas indicam o quê, né? Baixa autoestima, uma distorção aí da visão pessoal, né? Pode levar a uma infelicidade, a pessoa se sentir inferior, tá? E então a autora faz esse argumento, né, no decorrer do texto, e no final do texto ela propõe justamente o quê? Que se explore outras possibilidades, né, para que nós não nos tornemos robôs de nós mesmos, para que nós não fiquemos robotizados, né? E justamente para nós aproveitarmos a possibilidade de descobrir o mundo à nossa volta. Para isso, nós temos que se afastar, de certa forma, das redes sociais, desse mundo virtual e contemplar o mundo real que está à nossa volta. Né? Nós precisamos desenvolver essa capacidade, retomar essa capacidade, trabalhar com essa possibilidade de observar o que está à nossa volta na vida real e contemplar um pouco mais essa vida real que está à nossa volta, até para que nós possamos aproveitar, né,
o que estamos vivendo em cada momento. Então, tem um posicionamento crítico do autor, no caso da autora, sobre o assunto abordado. Letra C. Para qual público o texto foi escrito? Então, o texto foi escrito para pessoas em geral que tenham interesse sobre assuntos da atualidade, porque esse é um assunto bem atual, bem pertinente para os dias de hoje. Letra D. Observe a linguagem usada pelos autores. Que variedade linguística foi empregada, foi usada? Foi usada a linguagem padrão da língua portuguesa, também considerada, também conhecida como linguagem formal, que é aquela linguagem que se usa a norma culta da língua, que é o oposto da linguagem informal, que é aquela linguagem mais descontraída do dia a dia, em que às vezes se usam gírias, em que não há uma preocupação com a formalidade da língua, tá? Então, aqui foi usada a linguagem formal, a linguagem padrão da língua, aquela lá das regras escolares que você aprende na sala de aula, a escrever, né, ortograficamente correto, com as concordâncias, com coesão e com coerência. Exercício 3. Aprofundando na interpretação do artigo de opinião. Às vezes, para tomar conhecimento de todas as camadas presentes no texto, é preciso retornar a ele para se apropriar desde a camada mais superficial às mais profundas e ter consciência do porquê está lendo um texto. Buscar uma informação imediata, consultar, estudar, refletir sobre as ideias postas, etc. Então, a letra A propõe o seguinte: sublinhe no texto os principais argumentos apresentados pelos autores para defender a ideia principal. Agora, é importante voltar ao texto, pega o seu lápis de cor, sua caneta marca-texto, enfim, o que você tiver como recurso, para grifar os argumentos que você encontra no texto e que são usados para defender a ideia principal do autor, né, no caso da autora, de que o uso excessivo das redes sociais pode causar problemas psicológicos, enfim, pode levar a uma realidade ficcional e do quanto isso prejudica a saúde mental ou pode prejudicar a saúde mental dos usuários. Então, no segundo parágrafo, você vai encontrar vários argumentos. Por exemplo, olha, o uso intenso das redes sociais suga os usuários e leva a uma elaboração ficcional da realidade. Olha outro argumento interessante. Nas redes, as pessoas buscam alterar virtualmente o que não consideram satisfatório na vida real. Outro aqui, olha, é uma distorção criada para modificar a própria realidade com a qual não se está satisfeito, ou criado para provocar alguma coisa. No próximo parágrafo, terceiro parágrafo, quanto mais se busca a perfeição nas redes sociais e se negligencia, quer dizer, se deixa de lado, se deixa de viver a vida real, mais infeliz o usuário pode se sentir. Então, grifando esses daí são argumentos bem interessantes aí e que justificam a defesa da ideia principal apresentada no texto. Na sequência, temos a letra B. Qual é a ideia principal defendida pelo autor? A ideia principal defendida pelo autor é que o uso excessivo das redes sociais pode levar a uma realidade ficcional. Letra C. Você concorda com a ideia de que o uso excessivo das redes sociais pode levar a uma realidade ficcional? Por quê? Aqui também é uma resposta pessoal e que você precisa se posicionar nessa resposta quanto à ideia defendida pelo autor do texto, né? Essa ideia de que, olha, usar em excesso, usar demais as redes sociais, isso pode causar uma certa distorção da realidade, pode levar a uma realidade ficcional, ou seja, aquela vida mostrada ali na rede social é uma vida ficcional, uma vida praticamente criada paralelamente à sua vida real, ou à vida real das pessoas, né? Então, aqui você vai colocar o seu posicionamento. Você concorda
com o que está escrito no texto, com essa ideia defendida no texto, né? Se você concorda, por que que você concorda? Né? Olha, porque realmente eu tenho visto isso, ou eu tenho visto mesmo muitos casos de que as pessoas postam o lado lindo e maravilhoso da vida, e muitas vezes a vida real da pessoa não é assim. Olha, isso está acontecendo mesmo, enfim, tá? Eu já vi casos, você pode até citar algum exemplo, se você lembrar de algum, na sua justificativa. Se você não concorda, também, tá? Tudo bem, você pode não concordar. E aí você vai dizer por que que você não concorda. Olha, essa autora está exagerando, não é bem assim, as pessoas, não é tudo isso que ela está colocando, se bem que no texto, né? Ela apresenta os argumentos, usa dados de pesquisa e tudo mais, né? De toda forma, é o seu posicionamento, se você concorda ou não com a ideia apresentada no texto. E letra D. Segundo a afirmativa, 85% de todas as fotografias que são postadas são editadas. Isso é um problema. Quais são os problemas colocados pelos autores gerados quanto a isso, né? Quanto a esse excesso de edição nas fotos que são postadas nas redes sociais. Então, olha lá. Esse excesso de edição nas fotos postadas em redes sociais pode levar ao desenvolvimento de uma autoestima virtual, ou seja, né, a pessoa está gostando daquilo que ela mesma se vê ali nas redes sociais, ela está preocupada em como ela está aparecendo nas redes sociais, na vida virtual. E ela acaba deixando de lado ou acaba, né, prejudicando a sua autoestima pessoal, digamos assim, de gostar de si mesmo, de como cada um é, do jeito que é mesmo, né? E quanto mais o indivíduo busca se equiparar a essa vida paralela, a esse mundo paralelo das redes sociais, mais infeliz ela vai se sentir na vida real.